A DC criou vários personagens que são icônicos na cultura pop, como Batman e o Superman, mas esses todo mundo conhece. Porém, hoje a gente vai conhecer um seleto grupo de personagens, apenas os maiores entre os maiores. Eu não tô falando em popularidade, mas sim dos maiores em questão de tamanho mesmo. Então já pode ir se preparando, pois hoje só tem personagem gigantesco. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 maiores personagens de toda a DC, e só vamos falar de criaturas realmente colossais, como nosso amigo Mogo, o planeta vivo, que apesar do nome, já te digo que está bem abaixo nesse ranking. Com isso, já dá pra vocês perceberem o quão grande vão ser os personagens que vamos abordar aqui hoje. E se você não quer ser pego desprevenido em nenhum ataque de um monstro gigante da DC, já vai deixando seu ultra like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Assim você também fica por dentro de tudo sobre o mundo das HQs. E agora, sem mais enrolação, bora conhecer os 10 maiores personagens da DC. 10º, Parallax. Não dá pra ter certeza de quando surgiu a criatura conhecida como Parallax, mas se sabe que desde que ela existe, ela viaja de mundo em mundo pra causar medo nos habitantes locais. Um medo tão intenso que coloca a população em um estado de paranoia coletiva, o que acaba fazendo com que eles mesmos destruam a sua civilização. Inclusive, Parallax é considerado a personificação do próprio medo. Essa criatura já interagiu algumas vezes com os heróis da DC, mas é um vilão mais recorrente do Lanterna Verde. Inclusive, a moradia dessa criatura é a bateria de poder central de Q-Ward, ou como também é conhecida, a bateria central amarela. Até mesmo o corpo de Hal Jordan essa criatura já conseguiu possuir. E o Parallax é bastante poderoso, principalmente por essa capacidade de possuir outros corpos. Além disso, por ser a personificação do medo, ele consegue induzir medo nas pessoas, ou manipular os medos delas. A criatura também possui controle mental, hipnose, manipulação temporal e também pode disparar energia. Mas não viemos aqui falar disso, e sim da sua altura. E é aí que tá o pulo do gato, pois o Parallax já apareceu de diversos tamanhos diferentes, porém em alguns momentos ele chegou a atingir a altura de 1,45 km. Já é bem alto para começar a lista, mas é o mais baixinho que vamos ver hoje. 9º, Karaten. E já que começamos com um personagem recorrente das histórias do Lanterna Verde, agora vamos falar sobre um personagem das histórias do Aquaman, apesar de que esse é bem mais novo, tendo aparecido pela primeira vez em 2018. Estou falando da criatura marinha Karaten, um ser colossal que protegeu o tridente de Atlan por milênios. Mas, quebrando um pouco o padrão da nossa lista, aqui temos um personagem que se iniciou nos filmes da DC. Pois é, se você viu o filme Aquaman, você deve se lembrar facilmente dessa criatura, já que ela é a parte importantíssima do filme e de como ele se resolve. É até surpreendente uma criatura que foi criada com exclusividade para o filme ser maior que as criaturas dos quadrinhos. Para criar essa criatura, o pessoal do filme teve 3 inspirações, sendo 2 monstros das histórias do Aquaman, o Karakan e o Topo, além de ser inspirado nos kaijus do filme Pacific Rim. Juntando todas essas referências, fica mais fácil entender por que a Karaten é tão gigantesca assim. Estou falando de um ser com 3,2 km de comprimento, mais do que o dobro do Parallax. Geralmente os filmes deixam muito a desejar, mas a gente tem que concordar que os caras se superaram na criação desse monstrinho aqui, viu? 8º, Mogo. Já falamos de um personagem importante dos Lanternas Verdes hoje, mas temos que falar de novo, afinal estamos falando do maior Lanterna Verde de todos. E não tem nem competição, já que Mogo é literalmente um planeta vivo, ao mesmo tempo que também é membro dos Lanternas Verdes. A gente tá falando de um ser vivo que é tão grande que não pode nem mesmo ir até Oa, já que seu próprio campo gravitacional poderia empurrar o planeta dos Lanternas Verdes para fora da sua órbita, caso o Mogo se aproximasse. E em uma coisa a gente precisa ser justo, os Lanternas Verdes são extremamente inclusivos, praticamente qualquer coisa viva pode ser um Lanterna Verde, eles estão de parabéns. Mogo é constantemente colocado entre os mais poderosos Lanternas Verdes de todos os tempos. Mas não estamos aqui para falar de poderes hoje, estamos aqui para falar do tamanho. E olha, Mogo é bem grande, afinal ele é um planeta. E apesar de a DC nunca ter oficialmente revelado o tamanho do Mogo, aparentemente ele possui 4.828 km de diâmetro. 7º, Omega Titans. Os seres conhecidos como Omega Titans são provavelmente os mais difíceis de se colocar aqui na lista, isso porque o tamanho deles é bem discutível. Acontece que em muitas das imagens que vemos esses seres, estamos vendo eles pisando na Terra, e baseado no fato deles estarem sendo vistos fora da atmosfera, conseguimos meio que fazer uma matemáticazinha para supor o tamanho deles.
O problema é que em outros momentos, eles não parecem estar mais na Terra e simplesmente parecem ser maiores que o planeta. É meio bizarro e difícil chegar a uma conclusão, mas por sorte o próximo da lista já é visivelmente muito maior do que um planeta, então não causa muitos problemas na nossa lista, apenas dificulta a gente saber o valor exato do tamanho dessas criaturas. Mas eu vou fazer um breve resumo sobre os Omega Titans. Depois dos eventos de Dark Knights Metal, a Liga da Justiça teve que quebrar as barreiras do universo, ou, se você preferir, a Source Wall. Acontece que isso acabou liberando 4 seres extremamente poderosos e antigos que vão tentar consumir os planetas. Se a gente for considerar o tamanho deles quando estão devidamente na Terra, podemos chutar que eles têm no mínimo 241 quilômetros, isso porque você precisa ter uma certa altura para ser visto da forma que estamos vendo eles aqui. Mas se a gente for ver em outros momentos, eles são visivelmente maiores do que o planeta inteiro, e o nosso planeta por si só já é bem maior que o Mogo, então acho que é justo colocarmos os 4 Omega Titans nessa posição, não concordam? Sexto, Batman que ri. Tá difícil fazer um vídeo envolvendo a DC que eu não cite o Batman que ri, não é verdade? Mas vamos ser justos, esse personagem ganhou muito destaque recentemente e participou de muitas histórias, além de ter feito coisas absurdas. E são coisas absurdas que acabam colocando ele na nossa lista. E talvez algumas pessoas que não acompanham essas histórias achem estranho. Afinal, o Batman que ri é basicamente um Batman de outro universo. Como ele pode estar na lista de maiores personagens? Acontece que ele alcançou níveis absurdamente altos em escala de poder, e entre as suas capacidades está a de alterar o seu tamanho. E assim, a gente não sabe exatamente o tamanho que ele consegue chegar, mas sabemos que ele conseguiu tirar um X1 franco com a Perpétua, e se ela ainda não foi citada, pode ter certeza que é porque ela vai ser citada daqui a pouquinho. Vamos falar dela mais tarde, mas é sabido que ela é bem gigantesca, então qualquer criatura que consiga ficar de igual para igual com ela merece estar aqui. Mas a gente sabe que naquela luta, ela não estava em seu tamanho máximo, porém ambos já estavam maiores do que planetas, fazendo o Mogo ser superado e muito aqui. Na verdade, eles estavam tão grandes nessa luta que usavam planetas como armas. Aqui já dá pra ver que a gente tá falando de outro nível de tamanho, algo muito superior a um planeta. Os planetas perto deles parecem como simples bolas de handball. Infelizmente, não temos um número específico nesse caso, e isso é algo que vai acontecer mais vezes aqui nessa lista, já que a DC não é lá muito fã de oficializar tamanhos. Quinto, Promethean Giants. Outro grupo de personagens que tem alguma relação com a Source Wall, mas diferente dos Omega Titans que emergiram quando ela foi quebrada, os Promethean Giants eram seres que de fato tentavam quebrar a barreira. Devido a esses atos, eles foram acorrentados em um tipo de rocha, alguns deles até mesmo foram cortados em pedaços. Mas assim como os Omega Titans, a gente tem um pouco de dificuldade em estipular o tamanho desses carinhas aqui. Isso porque visualmente, na maioria das vezes em que eles aparecem, eles são maiores do que planetas de fato. Só que o problema é que eles são descritos como sendo muito maiores do que isso. Segundo o que é dito nas histórias, esses seres podem alcançar tamanhos em anos-luz. Pois é, a gente não sabe nem de quantos anos-luz estamos falando, só que eles são tão grandes que a medida que precisa ser usada tem que ser essa. E se você tá curioso, um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Mas infelizmente não tem como ter certeza, pois como eu disse, às vezes em que eles aparecem é uma escala bem menor, e nunca é mencionado um tamanho máximo, apenas que eles são tão grandes que chegam a ter anos-luz em tamanho. O que não ajuda muito, já que pode ser 2 anos-luz, pode ser 20 ou pode ser 6 bilhões de anos-luz, simplesmente não tem como sabermos. Então, pode até ser que eles sejam maiores do que o personagem que vai aparecer depois, mas o que vem a seguir, pelo menos, a gente tem formas melhores de comparar, além de que ele, teoricamente, pode ser ainda maior. Quarto, Spectre. Spectro é outro personagem que comumente aparece nas listas da DC, afinal estamos falando de um personagem que pode fazer praticamente o que ele quiser, sendo facilmente um dos mais poderosos do universo. E entre as coisas que ele pode fazer está a manipulação de tamanho. Mas o problema é que não sabemos exatamente qual seria o seu limite. Apesar de, em teoria, o espectro ter um potencial infinito, podendo ser do tamanho de um universo e até maior, como ele mesmo cita, seus poderes são limitados à vontade da presença, que é seu superior, e à entidade que lhe concede os poderes. Então, digamos que caso a presença não queira que ele fique tão grande, ou que ela queira que ele só fique do tamanho X, a partir desse momento, esse é o seu limite. Devido a essas implicações, e considerando os feitos que ele teve no universo da DC, vamos deixar ele aqui em quarto lugar, mas a gente sabe que lá no fundo, ele poderia estar entre os primeiros sim.
É tudo uma questão da presença querer. Normalmente ele acaba ficando maior do que planetas, mas já vimos ele ficando do tamanho de galáxias inteiras. E apesar da gente não saber exatamente qual galáxia que ele ficou maior, vamos comparar com a galáxia que a gente tem mais familiaridade, a nossa. A Via Láctea tem um diâmetro de 105.700 anos-luz, mas vale lembrar que ela não é a maior e nem a menor entre as galáxias, mas acho que é legal a gente comparar com ela por ser a que estamos mais familiarizados, assim podemos supor o tamanho que ele possivelmente chegou. Novamente, eu sei que em teoria ele poderia ser bem maior, ele mesmo já disse que pode ficar do tamanho do universo inteiro, mas a questão é que não vimos ele ficar tão grande assim, enquanto outros personagens a gente já viu até onde eles realmente podem ir. Por isso, vamos deixar o espectro por aqui mesmo. Terceiro, Perpétua. Aqui a gente chega no momento que vira bagunça, afinal praticamente já estamos lidando com tamanho infinito, mas eu tenho meus motivos para deixar a Perpétua acima do espectro. Como eu disse antes, de fato o espectro já apareceu maior do que uma galáxia inteira, e isso é bem impressionante. Além disso, ele mesmo disse que consegue ficar do tamanho de todo o universo, o que também é impressionante. Mas quando estamos falando de seres que possuem tamanho infinito, eu acabo tendendo para o lado daqueles que mostraram mais dos seus limites, e a Perpétua foi um pouquinho mais longe, como vocês vão ver. Ela não só ficou maior que uma galáxia ou universo, como ela simplesmente segurou todo o multiverso na palma da sua mão. E eu sei que ela estar em terceiro pode chocar muita gente, mas é assim galera, daqui pra frente todo mundo é infinito, e não tem nada de infinito mais um aqui não, então as coisas aqui ficam bem mais subjetivas. Além do mais, qualquer um pode falar que é infinito e tal, mas o que queremos ver é ele mostrando. E vamos combinar que a Perpétua mostrou bem mais em tamanho do que o espectro, por mais que, em teoria, ele também conseguisse. Outra coisa que eu estou considerando para essa lista são as condições. Veja bem, o espectro tem poder infinito e pode alterar seu tamanho livremente, porém esse poder depende da presença permitir ou não. Já o que limita os poderes da Perpétua é apenas a quantidade da energia da crise que ela possui. Enquanto ela tiver essa energia, ela tem poderes virtualmente infinitos. Então vamos dizer que por não depender de um outro ser e por ter mostrado mais, a Perpétua ficou na frente. Segundo, Cosmic Armor Superman. Eu sei que é difícil convencer alguém depois de contar o quão grande a Perpétua já se mostrou ser, mas olha, a DC se supera em criar personagens mais poderosos e gigantescos, viu? O Superman Armadura Cósmica, também conhecido como Robô do Pensamento, é facilmente um dos seres mais poderosos de toda a DC. Ele é tão forte que ele consegue perceber que ele está dentro de uma história e consegue notar que o escritor dessa história está tentando matá-lo e mesmo assim ele consegue sair vitorioso. Os seus feitos em escala de poder já são absurdos, mas não tem como falar desse personagem sem mencionar o quão absurdamente gigantesco ele pode ser. Só pra você ter uma ideia, esse cara já conseguiu conter todo o limbo da DC na ponta do seu dedo. E é bem difícil explicar exatamente o que é o limbo, mas de uma forma bem resumida, é um grande vazio onde a matéria e as memórias se decompõem. É literalmente o local onde vão parar todos os personagens, mundos e universos esquecidos da DC. Lembram que eu disse que o Superman Armadura Cósmica percebeu que está em uma história com um escritor? Pois é, o limbo é como se fosse a lata de lixo que o escritor está descartando todas as ideias que ele não quer mais usar, ou que ele simplesmente se esqueceu, tendo um tamanho inimaginável. Vale a gente citar também rapidamente o Mandrake, que é a outra metade do Superman Armadura Cósmica, já que originalmente eles eram um único ser que se dividiu em dois, sendo que esses dois acabam se enfrentando em uma das maiores lutas, em escala, do universo da DC. Menções honrosas. Antes de vermos o primeiro lugar, vamos ver alguns personagens que também são gigantescos, mas por um motivo ou outro acabaram não entrando na lista. O Monitor Mar-Novu certamente poderia ter abocanhado algum lugar aqui na nossa lista, afinal ele é uma das primeiras criações da Perpétua e consegue alterar de tamanho, apesar que só vimos ele ficando maior que planetas nos quadrinhos. Vale também fazer uma menção ao Barbatos, que pode alterar tanto seu tamanho como a sua forma, mas que não se mostrou ser tão grande quanto os outros personagens que abordamos aqui na lista. Outro personagem que também vale citar é o Anti-Monitor, que já mostrou conseguir ter algumas centenas de metros, apesar de não sabermos exatamente quanto. Primeiro, The Overvoid, ou The Primal Monitor. E agora sim, vamos ao maior de todos, alguém que é tão grande que ele literalmente sai dos quadrinhos. Estou falando do The Overvoid, também conhecido como Monitor Primordial.
Esse ser é tão bizarro que chamar ele de infinito é pouco, porque ele realmente tá um passo acima dos demais, apesar de, na prática, o tamanho dele também ser infinito. Lembram que eu falei que o Superman Armadura Cósmica consegue perceber que está numa história em quadrinhos e consegue até notar as ações do escritor? Então, caso ainda não tenha ficado claro, esse personagem realmente tem noção da existência dos escritores da DC aqui do mundo real. Mas onde que essas histórias são escritas afinal? Pra gente que tá lendo, é fácil, elas são escritas nas HQs, claro. Mas dentro do universo da DC, o ser que representa a HQ em si é ninguém menos que o Overvoid. É meio complexo, mas imagine que tudo que existe ou vai existir no universo da DC está no Overvoid. Ele é o ser que engloba tudo que já aconteceu na DC e é a personificação da própria revista em quadrinhos. Tecnicamente falando, desde o Espectro, todos têm tamanho infinito, podendo variar de tamanho à vontade, porém com algumas regrinhas. Só que, em essência, o Overvoid engloba tudo que existe e o que ainda não existe dentro da DC. E por mais que o tamanho dele seja infinito também, digamos que ele está em uma escala bem diferente. E por isso eu escolhi ele como o primeiro da lista, mas se você discorda, então é só falar aí embaixo nos comentários. Se você se lembrou de um personagem que merecia estar aqui na lista, deixe aí nos comentários e aproveite e deixe também como seria o seu top 10. Seria bem legal ver como cada um enxerga isso, principalmente entre os top 4. Agora, se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele ultra like e venha ser um ultra nerd também. E também, se você gostou dessa temática de vídeo com os maiores personagens, não deixe de conferir os outros vídeos que fizemos aqui no canal. Nós já falamos sobre filmes, animes, desenhos e até mesmo games. Mas por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!